A choper es otra cosa. Es otra cosa. Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que yo se la Que é como aplique. começa a segunda música do álbum. Eu entendi. Entendeu? Bem. Aí quem não Talvez a entendeu, gente corte, né? agora vai entender que a gente... Qual que é pra eu olhar? Sempre quis falar isso. Aquela lá? Essa aqui? Agora é essa, você viu? Tem que avisar. A gente voltou pra falar do álbum do Bad Bunny. É isso. Tinha que voltar com um assunto relevante. Tem que ser pauta quente. Pra começar de novo, tem que ser pauta quente. E essa aí, porra, já faz um mês que saiu. Tá esfriando já. A gente vai reciclar. É, acho que agora o que a galera tá falando é o negócio do Kendrick Lamar, né? Ah, com certeza. Isso aí podia Mas ter eu um não episódio. ligo. Aí Eu a gente sei- discordou, né? Eu sei que ele fez um bagulho legal lá, mas não toca o meu coração. Porque o quê? Porque não é latino, entendeu? Exatamente, vem de país imperialista. Porra, então eu vou falar do bagulho que é o bagulho. Que é o último álbum. Então traz. O que te fez convocar-nos a essa conversa? Retomar o Cara, na podcast real, pra nem falar fui eu que falei, né? Acho que foi você que falou. do Bad Bunny? Nem fudendo. Não, você que tá falou pra apaixonado. retomar. Ah, isso sim. E daí... Primeiro episódio. Aí eu falei, o primeiro episódio tem que ser o episódio do Bad Bunny. Uma coisa que te emocionou muito aí no último mês, né? Foi. Pensaba que contigo ia envejecer. A música Debí Tirar Umas Fotos é o que dá o nome pro álbum. E é a música que a galera ficou maluca no TikTok. Maluco, TikTok. Mas eu já estourando. vou falar o lance aqui que é uma das músicas que eu menos gosto. Pegou mal, hein? Pegou É. mal, pegou mal. Eu acho bonito, eu acho bem bonitinha. Mas também não é a que eu mais gostei. Eu acho muito massa quando tá a galera berrando no estúdio lá, daí tá todo mundo cantando. Mas a música em si... Como es que suena? O que ele falou? Ele já falou assim: esse é um dos meus álbuns, vai ser um dos meus álbuns favoritos, mas também vai ser o que vai ser mais fácil das pessoas escutarem. Uhum. Então ele fez aquele trabalho, né, de dar aquela trabalhada em algumas músicas pra ser gostosinho pra quem não ouve espanhol. Eu acho que essa daí é isso. E funcionou muito bem. Com certeza. Não era pra você que já ouve música latino-americana. Era pra, Pode ser, faz pra sentido. rapaziada aí que não tá nem aí. Tem um bagulho que me chama muita atenção do tema ser isso aí, do cara falar, tipo, a gente devia ter tirado mais foto. No contexto atual da galera usar muito o celular o tempo inteiro, e daí eu pensei, como que ele conseguiu falar essa parada do jeito que faz sentido dessa porra, entendeu? Porque a maior parte das vezes as pessoas estão tirando foto de tudo, e mesmo assim o que ele falou fez sentido, porque ele não tá falando de... Ele tá falando também de coisas triviais do dia a dia, mas ele tá falando de momentos, tipo aqui agora, a Ana tá registrando, algum momento a gente vai poder ver essa porra algum dia. Se a gente viver o suficiente pra ficar velho, a gente vai ver, caralho, lembra quando a gente voltou a gravar essa parada aí? Sim. Que era um dia, mais um dia que a gente tá gravando alguma coisa. Às vezes a gente não registra e vai chegar uma hora que a gente não vai lembrar mais. E daí não tem nada pra pensar. Porra, Mas e daí, aí- e se você ficar velho e você não tiver onde morar, Que isso? Que isso? que a gente vai falar de gentrificação, Calma porra. aí, porra, calma tá aí. bom, então vai. Não, calma aí. Vai, não. vai. Vai com a sua raiva. Ué, Foi, você... foi cênico, era pra você seguir, entendeu? Ah, era pra outro cá, porra. Era, né? É. Mas tudo bem. Me perdi, Mas me isso perdi. aí me pegou legal também. Eu vi um texto dele falando que incomodava muito ele quando ele saía em família com a mãe dele. E a mãe dele era muito maluca por tirar foto. Uhum. E eu tô com meu irmão aqui. A gente sempre reclamou muito de, caralho, para de tirar foto aí. Coisa chata, vamos viver o momento. Sim. E aí, esse álbum, quando eu li isso, eu pensei, nossa, fui um idiota. Esse tempo todo eu fui um idiota. Mas aí eu acho que não. E eu desconfio um pouco de que essa mensagem chegue para as pessoas desse jeito. De repensar o jeito que a gente tira foto. Uhum. Porque o que ele tá propondo é um pouco isso também, né? Tipo assim, o que eu sinto que as pessoas fazem ao registrar é deixar de viver o que pode ser lembrado depois. E ao registrar alguma coisa, tá focado, o afeto tá focado no registro e no compartilhamento. Então quando você tá vivendo uma experiência que você pensa, isso aqui eu posso registrar, você se desconecta do afeto que você tá sentindo em viver aquela experiência e se conecta com o afeto de compartilhamento. E aí depois, quando você for lembrar depois, você não vai ter o afeto da experiência que você viveu. Você vai ter um afeto de, meu Deus, isso aqui pode viralizar, hein? E aí fudeu tudo.
E quando eu li o título do álbum e comecei a pensar nisso, eu pensei nisso. Me incomodou muito. Como é que um álbum que tá falando pra tirar mais foto tá ressoando nas pessoas, sendo que ninguém aguenta mais tirar foto? Ou aguenta? Você já alguma vez recebeu gente na tua casa e daí você mostrou um álbum de foto? Não. Eu não tenho esse... Mas você já chegou na casa de alguém te mostrou Sim, foto? isso Não sim. é um momento, tipo... Não, lindo. É muito massa, né? Acho que é essa parada aí que é uma doideira. Porque esse lance tipo de... a gente revelava foto. E daí era um momento de compartilhar as memórias, de fato. Hoje em dia, o jeito que a gente se acostumou a mecanizar esse compartilhamento de foto não é para compartilhar a memória especificamente. A gente tá montando uma persona de quem a gente é na internet, né? Como se fosse tipo um avatar. E aí, a partir desse avatar, eu expresso quem eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. Então, é mais uma parada tipo de julgamento e de encapsulamento ou encapsulação. Acho que vale. Qual que é? Tá tudo certo. De quem você quer que as pessoas te associem do que, de fato, compartilhamento de uma parada. Porque quando eu peguei umas fotos antigas e daí eu fiz um álbum, tipo de memórias, assim. E eu também tô escolhendo ali o que eu quero que coloque. Eu também tô escolhendo a ordem. Mas eu não escolhi porque alguém vai abrir pra... deixa eu ver aqui o que o Diogo fez, ontem, tá ligado? E querendo ou não, as redes sociais a gente trabalha desse jeito. Tipo, mesmo quem... é que eu não faço isso. Faz, todo mundo faz. Todo mundo tá pensando. Né? E o álbum da foto não, porque não vai estar... Alguém não chega na tua casa e abre a porra da gaveta e deixa eu ver isso aqui. Então você foi viajar pra casa do caralho. Às vezes é um pouco isso aqui que a gente falou no começo do episódio. O podcast, quando a gente grava, a pessoa tem que ir intencionalmente lá ouvir o bagulho. Exato. Você não tá invadindo. Na rede social, o vídeo que a gente postar disso aqui, a gente vai estar, invadindo a pessoa, né? Porque o algoritmo propõe isso. As coisas te invadindo ali psicologicamente para que... E aí a gente vai estar invadindo as pessoas. As fotos do Instagram são isso. Quando você não tá buscando alguma coisa, você tá ali quase anestesiado, rolando um bagulho para que alguma coisa te cative o suficiente. E aí é uma invasão, é um negócio completamente diferente. A gente quer aparecer para os outros de alguma forma. Tem uma tese que 2 pesquisadores psicanalistas que eu gosto têm, que é do Vibes em Análise, que eles fazem uma sequência de textos sobre uma tese que eles propuseram, assim, chamada viralismo. E é sobre esse tipo de vivência coletiva nas redes sociais, ali você não tá... Tem uma frase de uma pesquisadora que eles citam, que é: ali você não tenta exatamente viver, você tenta viralizar. Então você para de viver experiências desse jeito e aí perde... As fotos que se tira pra rede social não viram algo... Não tem como você usar elas pra fazer esse tipo de proposição de vem compartilhar comigo essas experiências que eu vivi. Porque todos os afetos são construídos na tentativa de viralização, na sensação de que alguma... Esqueci a palavra. De que alguma audiência você é merecedor. Você merece alguma audiência só por ser quem você é. E aí, só que esse ser quem você é um recorte muito específico que seja capaz de viralizar. E aí, toda uma lógica é construída a partir disso. E esse álbum conversa com isso de alguma forma, porque propõe o contrário, mas também o fato de uma música que foca nisso, né, em tirar mais fotos e rememorar momentos, ter estourado mais, né, ser a principal música, me faz pensar que, não sei, as pessoas vão só pensar, caralho, eu vou tirar mais foto. E foda-se essa relação com a foto, né, porque eu lancei o fenômeno é o mesmo, né, você tirar foto de um momento especial, mas a relação que as pessoas têm com esse momento que tem que ser pensada de alguma forma. Não dá pra controlar a hora que, depois que você faz a parada, não tem como você controlar o que cada um vai absorver do bagulho, né, e com certeza teve muita gente que, quando ouviu o álbum, ouviu a música, que foi o que explodiu primeiro, né? Essas pessoas, elas pensaram na família, pensaram na avó, no vô, no tio, primo, irmão, nos pais, sei lá. E daí teve outra galera que foi, não, porra, tá explodindo, vamos usar a parada pra ver se chega em mais gente.
E aí, meio que foda-se também, né? A mensagem tá dada do jeito que ele quis, e daí cada um recebe do jeito que consegue. Olha aí. Caralho, né? Essa aí vai meio que... Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Eu queria perguntar pra você uma parada, porque eu falei na minha análise do bagulho. E que nem você falou, né? Eu já tenho contato... Meu contato com cultura latino-americana é mais próximo porque minha mãe é da Bolívia. Mas o que mais te pegou quando você ouviu? Além dessas questões que a gente tá falando, né? Sim. O que mais ficou pra mim foi essa estranheza de pensar por que um álbum que tá falando de tirar mais fotos tá em expansão, tá ressoando tanto na vida das pessoas num mundo em que a percepção é oposta, assim. A gente devia tirar menos fotos. Foi meio que explodiu o bagulho por dentro, né? O cara, total. ele viralizou no TikTok falando uma sobre parada exposição. contra esse negócio. Sim. E também, assim, o quanto ele tá falando contra mesmo, né? Porque, pô, de não, qualquer eu jeito... acho que esse que é o lance, tipo, ele não tá... Eu vou criticar isso daqui. Ele vai falar, isso aqui que eu acho que é o importante pra mim. Sim, Aí você vê o que você faz. sim, Que no final das contas é muito do que eu vejo que é o álbum, assim. sim. Mas isso me tocou depois, né? Depois de eu ouvir e ver as entrevistas, o que ele comenta quando ele quer falar do álbum é sobre isso. Mas o que fez eu ouvir foi... Beleza, tem um álbum ou tem um movimento que eu não tô sacando que existe, que é de expansão da música em espanhol, da cultura latino-americana, de um jeito muito diferente e que não alcança a gente internamente no Brasil, né? Então eu não fazia ideia de que ele ano passado foi o terceiro artista mais ouvido no mundo. Só ficou atrás da Taylor e do The Weeknd. Tipo assim, como assim? Eu fui perguntando pras pessoas ao longo desses 2 semanas que a gente combinou de gravar, o que você sabe do Bad Bunny? E as pessoas, pô, já ouvi o nome. Enquanto ele é o terceiro artista mais ouvido do mundo. Tipo, como assim? Isso é muito chocante. E... Você tem alguma teoria do porquê que você acha que isso acontece? Tenho. E é uma pergunta que eu retorno pra você. O quanto, e aí eu vou dar o contexto depois, mas o quanto o Brasil é América Latina. Tem alguns autores, então a Lélia Gonzalez menciona sobre isso Eu adoro essa cena. Teve em alguma, acho que na década de 80, 90, ia ter um congresso internacional de psicanálise aqui, e o Lacan ia colar. Ia dar um rolê aí, e não ia ser aqui no Brasil. Você tá com o meu livro? Tô com o seu livro. Então beleza. Não. Só porque a Sandy perguntou, eu fui ver e eu falei, porra, não achei. Lacan ainda, hein? Tá Esse é bom, esse é bom. Bom. Leia se quiser. Ele ia colar aí, eu acho que era... Não era no Brasil, não sei em qual país era, ó. Não lembro qual país era. Um país que fala espanhol. Aí é isso. E não ia ter tradutor de francês pra português, só de francês pra espanhol. E daí ela fez um texto puto falando... Realmente, a gente tá distante, né? A gente tem uma barreira muito forte de... A história da colonização e a história e a língua faz a gente tá distante, mesmo sendo... fronteira com a maior parte dos países da América Latina. Alguns países da América Latina. E ela propõe esse termo que é a Améfrica Ladina, de que nós somos a você me Améfrica falou Ladina. disso. E aí é essa discussão que ela está propondo. Como que a gente faz para aproximar? Qual que é o caminho que a gente cria para aproximar o Brasil da cultura latino-americana? Porque, de fato, as referências brasileiras, dos brasileiros, não são os heróis latino-americanos, não são os artistas latino-americanos. Né? A gente tem uma cultura muito autocentrada, assim. E aonde não é autocentrada é muito colonial, né? Muito em inglês e em estadunidense. Teve uma vez, a primeira vez que eu fui pra Florianópolis, eu fiquei num hostel e a dona do hostel era uma uruguaia. E daí eu desci pra tomar café e daí ela... Eu não lembro que... Tinha outras 2 gurias, que elas eram brasileiras, eu não lembro o que elas falaram. E daí ela falou que elas não eram latinas de verdade. Nossa, que foda, né? E daí eu tava tomando café, e daí ela falou isso, eu fiz... Nossa. E daí eu pensei, eu quero ver como que ela... O que ela vai falar, né? Tipo...
Como você chega pra alguém e fala aí, você não é o de verdade, tá ligado? Aham. E daí elas falaram, não, claro que a gente é. E daí eu pensei, sim, né? Só que eu pensei, eu quero saber o que ela vai falar. E daí ela falou, latino de verdade é a gente no Uruguai ou os outros países da América do Sul, que a gente não quer ser estadunidense, a gente não quer ser norte-americano. Nossa. A gente não cresce querendo ser Hollywood. Eu falei, caralho. Porque daí ela meteu umas paradas que eu achei meio pai, assim. Tipo, ela falou, fale 3 artistas latinos, então. Eu falei, porra. Sim. Mas o que ela falou faz bastante sentido. E pra gente até, né? Tipo, mesmo eu tendo crescido num ambiente que era mais multicultural, eu também gosto de um monte de coisa norte-americana. E não é porque meus pais me apresentaram os bagulho, né? O mercado vai empurrando Vai as entrando, paradas. né? Vai entrando na mente. Então, eu acho que tem 2 coisas que são fundamentais para o brasileiro, no geral, ter esse sentimento de não sou latino. Um é o tamanho do país, porque daí cria um mercado muito ecossistema tipo... próprio. Porque eu acho que um dos lances dos outros países hispanohablantes que estão perto... Caralho, sentiu essa hispanohablantes, tá? Aqui, porra, 2 cursos. O que eu falei? Os países hispanohablantes. É porque eles são... Depois da época da colonização, cada país foi ficando independente e eles foram ficando menores, né? E o Brasil ficou continental. Então, agora, depois de todo esse tempo, criou um mercado gigantesco que eu acho que nem quer que as coisas de fora, que são as próximas, cheguem. Isso é uma parada. O tamanho, e daí o idioma com certeza é uma barreira. Mas daí eu também não sei por que existe tão grande esse sentimento de vários brasileiros falarem que não são latinos. Porque eu não sei se você viu que a Shakira veio fazer um show aqui semana passada. Não vi. E uma das partes do show dela era falando sobre latinidade. E ela fala das brasileiras também no meio da lista das nacionalidades que ela tá falando. E um monte de gente comentando, não, porque eu não sou latino, porque eu não sou o quê. Eu fiquei tipo, caralho, qual fita, tá ligado? Isso que você falou dessa senhora do hostel, acho que é o lance, assim. A gente não quer ser latino porque a gente se acha ocidental demais pra ser latino. A gente não é terceiro mundo, a gente não é do terceiro mundo, a gente é... É isso, porque um dos comentários é, eu não me junto com essa escória do bagulho, o cara falou. E é meio isso, o grito anti-imperial dos países hispanohablantes foi muito mais pungente, né, ao longo dos anos de colonização, assim, tiveram mais revoluções, a gente tem heróis que caminharam ao longo, sabe, que fizeram um caminho entre os países e não só pelo seu país. Aqui não, a gente tem heróis nacionais anti-imperiais, mas que eles são brasileiros, heróis brasileiros anti-imperiais. Eles não caminharam ao longo dos países, né? Não fizeram essa luta anti-imperial se relacionando entre países. E talvez seja um pouco isso de que o Brasil não precisou disso porque a gente tem e não precisou de um jeito paia, né? A gente tem uma dimensão muito grande em número de pessoas, em capital, em indústria, então não precisou se relacionar em alguma medida e tinha barreira linguística para fortalecer isso. Um bagulho que eu acho muito foda do álbum do Debi Tirar Umas Fotos é que justamente eu acho que é a parada artística mais relevante que eu vi, talvez. Porque politicamente se posiciona de uma forma tão concreta, mas também fala tanto da cultura porto-riquenha, e é muito rico daí, tipo, o jeito que ele aborda a cultura, mas ele fala de problemas que são, tipo, imediatos, assim, tá ligado? A gente tem que mexer nessa porra já, tá ligado? Dá um exemplo. Especulação imobiliária, tá ligado? Que é uma coisa, porra, ele falou isso antes. Ele falou disso antes. Várias vezes. Falou, porra. Tem outro álbum que daí vai ter a galera que, porra, conheceu agora, né? E ótimo, tipo, que eu acho... Quem sou eu, né? Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer uma parada desse tamanho, desse nível de volta, tá ligado? Sim.
Mas ele não tá fazendo isso pela primeira vez, assim, tipo... Teve o álbum... 2 álbuns atrás, que é o álbum Um Verano Sin Ti. Ele fez um processo um pouco parecido, assim. Ele soltou um álbum que tinha referências de ritmos típicos também. Misturava vários ritmos latinos. E ele também fez um curta, que é Aqui Vive Gente. E daí nesse curta aí ele tava falando sobre especulação imobiliária e como que a galera dos Estados Unidos tá indo pra lá e tipo... Ah, porra, era um prédio que era uma escola. Que se foda. Vira hotelzinho, cassino e vai. Exato. Privatização de praia, todas essas paradas. Ele tava denunciando. E ele fez agora um outro curta que, inclusive, quando eu vi, é um curta que no El Apagón é a música que ele fez, tipo um clipe, que daí tá junto esse mini documentário. E agora não tinha uma música específica, porque ele tá fazendo um clipe que era um mini documentário. Ele soltou um curta. Você chegou a ver esse curta? Você tá falando do curta do Concho e do Senhor? Isso. A primeira vez que eu vi, eu tive vontade de chorar. E eu tava meio assim, tipo, caralho, por que eu tô querendo chorar? Não. E foi a primeira... Porque eu acabei chorando, né? Com o álbum, eu chorei ouvindo Bad Bunny. Tá tudo bem. Todo mundo tem direito a uma linda história de amor. Perfeito. O que aparece no curta é esse momento do senhor compartilhando fotos, compartilhando memórias pro Sapo Concho. Que daí já é uma outra parada que é muito massa, que é ele falando sobre biodiversidade porto-riquenha, porque é um sapo que é de lá, que tá em processo de extinção. E ele fez uma animação muito legal. Tipo, Nossa, se você não sabe demais. que a porra do sapo é de lá, você também, porra, sapo massa, entendeu? Sapinho falando ali, pô, que isso? E um sotaquezinho muito bom. E aí ele tá mostrando as fotos, tá ali falando as paradas. E aí o senhor fala, porra, eu vou ali comprar uma parada pra gente comer. Aí o cara vai na porra da padaria, que ele conhece há anos. Conhece o dono? Chega lá, primeiro virou dono. uma porra de um Starbucks. A mulher não fala espanhol. E isso me incomodou muito quando eu tava vendo. Porque quando eu vi, eu tive a sensação de que se ela quisesse, ela podia falar, mas ela preferia não falar. Tá ligado? Falei, vai se fuder, porra. Pega essa, moça atendente. Pega essa. E daí, porra, o cara... o cara foi pagar, daí a mulher não aceitava dinheiro. Os sabores não eram os mesmos mais, não entendiam o queijo que ele queria. Só o maluco lá da cozinha que se conectou ali ouvindo de longe, sabia qual que era o lance. Não conseguiu, tinha que pagar em dólar. E daí um cara foi tipo, porra, não, deixa que eu pago aqui pro senhor. Regular quesito, bacon quesito, or guava quesito? I want a traditional quesito. You mean regular, right? Yes, regular. Esse lance do cara se sentir desconfortável na terra onde ele nasceu, tá ligado? Porra, eu não elaborei o suficiente pra eu conseguir chegar numa conclusão de, foi isso aqui que me fez querer chorar. Mas eu fiquei triste, tipo, muito triste, assim. Que doideira. Pra mim, ver esse... Não me afetou ver ele, assim. Tipo, foi mais de distância mesmo. Nossa, que doideira, que pena que isso tá acontecendo desse jeito, né? Que parada, mas eu não me identifiquei com o que tava passando ali. Não me gerou isso. Aí eu vejo como uma continuação desse problema de especulação imobiliária, né? Porque daí a questão expande. Porque... por que vai tanto gringo lá? Porque apesar de Porto Rico ser um país, ele é um território dentro dos Estados Unidos. Inclusive, Gabriel Maurer, eu comi teu cu uma vez numa discussão. Eba! Eu falei errado, tá ligado? É um país, mas não é um país independente. Tem Constituição, mas tá tudo dentro os Estados Unidos controla. Então, eu fui babaca. Peço desculpa. Olha aí que momento bonito, hein? Que coisa linda. E que eu acho que essa é uma parada que é muito foda desse álbum, porque ele ensina se você quiser aprender, mas ele não tá nem aí se você quer aprender também, tá ligado? Porque a parada é pra você
Tá lá, escuta, pesquisa se quiser. Mas eu tô fazendo isso aqui pra galera que é a minha galera. Eu tô fazendo isso pra galera de Porto Rico. Sim. Tanto que, se você vai ver o nome de todas as músicas, elas estão escritas com a fonética que a galera de Porto Rico fala. Né? Nova York é o exemplo mais claro, sim. E começa já, o álbum começa, a primeira música é Nueva York, e daí tem um sample do El Gran Combo de Porto Rico, que é uma música, Um Verano em Nova York, que eles lançaram em 75. E daí o cara fez o sample na parada, e daí eu vi vídeo de senhora escutando e chorando. Si te quieres divertir. Porque, tipo, ela escutou a música quando saiu, e daí ela falou, meu Deus. Tipo, ela lembrou da parada. Sim. E é isso tocando no mundo todo, tá ligado? É muito... E aí ela fala, porra, e daí ele misturou com com outro ritmo, que era uma parada que eu dançava com a minha avó quando eu era criança. A mulher falou, não, pare, por favor. Pra, tipo, ela não aguentou, tá ligado? Reagindo ali na primeira vez que ela tava ouvindo, ela, porra, desmontou a velha. Desmontou totalmente. E daí isso é muito foda, porque você fazer uma parada que mexe com as pessoas já é foda. Só que daí você tá fazendo isso porque é o teu povo, tá ligado? E daí você representa tanto a galera que de fato eles sentem isso. Se conectam, mesmo sendo uma música que é isso. Porque é muito complicado você estar numa indústria que é desse tamanho, da música pop internacional, e você conseguir fazer um bagulho que se conecta com um grupo específico desse jeito, né? Que traz outros sentimentos que não esses grupos mais modernos de música pop, de Taylor Swift, que a gente falou, né? Porque o Diogo chegou pra mim, assim, empolgadíssimo. Puta, aí o cara aí fudeu, hein? Vai falar do ele bagulho. chegou empolgadíssimo. A gente vai explodir pelo ódio agora, porque a É galera uma boa estratégia. vai mexer com essa galera não, aí. Calma, não sei. Pianinho. O que eu falei? Você que falou, você não sabe? Não sei, eu falei muitas coisas. Ele se sentindo um fãzinho, entendeu? Um fã daqueles... Sei todos os detalhes do álbum, sei todas as minúcias, que nem os fãs de divas pop, entendeu? Perfeito. Até eu falei mesmo. Exato. Falou bem mais. Mas tá tudo bem, a gente esconde. Não, mas eu vou falar. É que assim, eu comecei a ver um monte de meme da galera falando, não, porque eles têm músicas com os nomes iguais. Porque... No caso, o Bad Bunny é a Taylor Swift, né? É? Porque tem tantas músicas com nome igual. Você viu onde? Tipo, no Instagram? No Instagram. E daí, fazendo paralelos, e daí assim, cala a boca, entendeu? Tipo, eles não são iguais, porra, porque ela faz a parada dela, ele faz o bagulho dele. Eu acho que o que ele tá fazendo tem uma importância política e de ancestralidade que a Taylor Swift nem sonha em fazer e nem quer fazer, tá ligado? Olha aí, hein? Olha aí. Tipo... Por favor, xinguem a gente. O bagulho dela acho que é tipo... vou falar pra galera, assim, pra massa. Mas pelo menos eu não sei porra nenhuma dela falando de um problema político dos Estados Unidos, de especulação imobiliária, como que a galera tá ficando sem casa. Eu nem acho que ela quer falar disso. Sim. E não tem problema. Mas o cara quer. E dele fez isso de um jeito que não é um jeito chato, entendeu? De, olha só, tem um problemão aqui, tá ligado? Não, ele tá aqui. As pessoas podem dançar sem nem saber nada. Podem estar lá dançando enlouquecidas sobre a especulação imobiliária. Eu acho esse tipo de pop um absurdo, assim, muito brabo, porque é isso. Você acessa e quem quiser entender, entende. Cada música do álbum tem lá um textão que nenhum de nós dois leu. Que, inclusive, informação importante aqui. Vem. O maluco chamou um historiador pra fazer PPT pra cada música do bagulho. Então, tipo, se você... não sei porra nenhuma. Procura aí o último álbum no YouTube. Cada vídeo que parecer uma apresentação de PowerPoint é porque ele chamou... ao nível de cuidado dessa porra, entendeu? Você pode ter Você sai especialista, entendeu? Você sai formado num curso online. E eu falei, eu não tenho registro de nenhum artista. Tipo, que eu ouvi na minha vida, que fez uma parada tão sólida, eu acho. De pensar em todas essas coisas, tipo...
no curta que vai promover o bagulho Tem um Sapo em Extinção de Porto Rico. Chamou o historiador pra falar sobre os ritmos típicos de lá. Ah, porra, mas nunca ninguém fez isso? Fez, porra. Tem até bandas que eu gosto muito. Tem uma banda que chama Mars Volta, que o Omar é o guitarrista, ele é de Porto Rico também. Eles também misturavam rock progressivo, hardcore com... Não, acho que hardcore não é The Driving. Mas no Mars Volta eles misturam plena e bomba, que são ritmos de Porto Rico, com rock. Rock psicodélico. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Eu não tô querendo diminuir o Mars Volta ou qualquer outro artista. O cara fez uma parada muito foda, tipo, fora do normal, tá ligado? Tem isso que ele tá numa indústria em que ele tem a grana pra fazer isso, né? Tipo, ele é um artista pop da É o momento, né? do bagulho. Porque eu pensei nisso também, tipo, como que ele conseguiu fazer uma parada que, tipo, eu tô falando na minha casa e isso ressoar pro mundo inteiro. É o 6º álbum do cara, né? Sim, ele tem uma história longa e que cada álbum dos últimos ele foi construindo a capacidade de chegar nesse nível. Pra ele falar Todas do as negócio... vezes todos os 3 últimos álbuns, pelo menos, ele estourou num nível surreal, né? Esse é um absurdo, mas antes ele já tinha feito isso mais vezes, né? Exato. E aí é meio que... Ele continua na mesma gravadora que ele começou. Então ele não foi pra uma gravadora estadunidense, por exemplo, pra conseguir esse acesso. É meio que não tem como não colocar ele em tudo. Não tem como ele... Porque assim, não é como se o Spotify representasse 100% o que as pessoas estão ouvindo, né? É um controle do que tá lá. Mas não tem como ele não tá lá. Porque ele alcançou isso de forma muito sólida ao longo de muito tempo. E é isso. Como é que ele fez isso nessa indústria, né? Porque daí pra colocar discurso anti-imperial no top 3 Ocidente, pelo amor de Deus. Mas o quanto ele... E aí eu não tenho essa informação, mas me faz pensar o quanto ele tá amenizando o discurso. Né? Você acha que isso é Em que possível? sentido, sim? Pra conseguir acessar. Porque eu fico pensando, não tem como alguém fazer algo desse tamanho e não ter feito escolhas que diminuem a capacidade dele de chegar lá. Tá ligado? Amenizar o discurso de tipo, eu podia falar mais? Mas Cara, eu não sei, eu não acho que ele amenizou, sei lá. Ele tocou no comício do cara que é candidato lá pra... O cara que é a favor da independência de fato, tá ligado? muito bravo. Eu acho que não dá pra ir muito... dá pra ir Tipo, mais longe. ele enquanto artista do tamanho que é... E é muito... Porque daí só nos resta a hipótese de não tem como não colocar ele. Tipo, Eu acho que ele é tão grande... Caralho. É, Eu não consigo tirar esse maluco daqui. exato. Porque o esforço deve ser grotesco de não colocar. Porque eu imagino que tenham... E aí você conhece outros... Você já me falou de outros grandes artistas que cantam em espanhol, né? Que cantam música latino-americana e que são internacionais, né? No sentido... Tocam na Europa, tocam nos Estados Unidos. E que não fazem discurso nacional. Uhum. Não fazem discurso latino-americano. São só a música da festa. E... É isso, né? Não é um julgamento moral, mas existem esses artistas. Enquanto que o Bad Bunny, eu imagino que tem um esforço muito grande de fazer ele não ficar lá de alguma forma. Mas não tem como não colocar ele nas principais revistas, porque o maluco é gigantesco. E ele fez uma parada, tipo, ainda pensando nesse negócio do... Ah, porra, será que ele tá amenizando? Ele marcou shows, e eu não lembro agora de cabeça qual que é o número dos shows, mas tipo... Sei lá... Se ele marcou... shows o ano inteiro, o 70% desses shows são só lá, tá ligado? Caralho. E daí tem... Dentro desses shows que são só lá, tem vários que nem pode ir alguém de fora. Tipo, se você quiser isso? ir, Isso eu não sabia. você não pode ir. Só se você é de lá, daí você pode ir no show. Tipo, é pra minha galera, entendeu? Nossa, que doido. Porque daí ele faz a... Porque podiam falar, não, porra, mas ele fez lá, mas só tinha gringo. Aqui vai vir porto-riquenho, entendeu? Nossa, que doideira mesmo, né? E imagina o que esse maluco vai fazer com o turismo e economia do país, porque ele é ele. E ele pensou nessa porra, entendeu? Tipo... Ah, não, Diogo, porra, mas... Se essa porra explodir a nossa bolha, daí alguém ia falar, não, porque tal pessoa... porque o System of a Down fala de genocídio armênio. Fala. Quantas vezes eles tocaram na Armênia?
Eu só sei de uma vez. Caralho. E nem todo mundo queria tocar lá. Pelo que eu vi. Então... E, porra, cara, esse que é o bagulho. O cara, ele chegou no momento que ele podia fazer isso. Sim. E daí ele falou, eu vou falar mesmo dessa porra aqui e eu vou falar do problema. E daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão me barrar? Tá ligado? Eu vi uma entrevista dele li uma entrevista numa das revistas, não lembro qual revista. Mas que a primeira pergunta do cara foi: e aí, você já morou em Nova York e morou em Los Angeles. Qual que é a diferença da experiência? Qual que você gosta mais? Ele: Porto Rico. E ficou em silêncio. Até o cara perguntar outra coisa, porra. Porque é isso, o álbum é sobre... A entrevista era sobre o álbum e o maluco vem falar dos Estados Unidos. Aqui não, cara. Eu não sei se você notou, mas na ordem do álbum tem essa questão também, que ele queria gravar... Ele queria gravar tudo em Porto Rico, mas daí ele começou a gravar... Ele tava em Nova York. Então, Nueva York, ele gravou lá ainda. E a história do álbum... Porque tem uma outra coisa que eu já disse aqui no podcast. Vem fã. Escutem álbuns. Se você escutar a música solta é legal, mas as músicas estão numa ordem porque tem uma razão específica. Porra, o artista pensa no porquê que tá indo uma coisa atrás da outra. A Taylor Swift pensa na ordem das músicas dela. Sei. Todo mundo pensa. E aí, se você prestar atenção na ordem, ele tá falando Nova York e depois ele fala, vou te levar pra Porto Rico. E daí vem Baile Inolvidable, né? Que daí essa aí que eu chorei mesmo, que se foda. Chorei muito, não foi uma vez só. E pra mim tem uma parada muito foda, que foi a primeira vez na minha vida que eu me conectei emocionalmente com uma música e não tinha a ver necessariamente com o que estava sendo dito. Porque o bagulho que me pegou foi que eu lembrei de quando eu era criança e daí eu vi os meus pais dançando salsa. E, porra, é uma memória... E tá lá, tipo, isso não vai acontecer de volta. E daí, porra, olha o que o cara despertou com essa porra, entendeu? Então, começa essa... Mas o lance de eu falar desse começo de álbum é que tem essa história. E daí, Baile Inolvidable é uma música que ele chamou a galera da Escola Livre de Música de Porto Rico pra gravar. Então, tipo, tem uma galera de 19, 20 anos gravando com o maior artista atualmente. Sim. E nessa música ele tava procurando... Eles estavam discutindo, né? Pra fazer a salsa. E... Estavam procurando produtores e tal. E ele achou um moleque no TikTok. Falou... Fazendo um remix de salsa. Tava rodando o feed e falou... Chama esse moleque aqui. E aí era isso. No estúdio tava os produtores dele, ele, um moleque que ele encontrou no TikTok e a galera da faculdade. Tipo... Caralho, muito pica. Isso é foda, entendeu? Sim. Aí, de novo, algum artista você viu, ter esse nível de... Porra, tô me preocupando com tal coisa, vou chamar a galera da Escola Livre de Música daqui. Ah, não, Diogo, mas os caras não são todos porto-riquenhos. Que se foda, entendeu? O cara tá morando lá, porra, ele tá estudando lá. Porra, é muito diferente. Isso aí é fora do comum. E tem uma outra coisa daí, porque a galera... Ele tá emocionado. Quem pessoal. Me conhece sabe que eu vou muito em coisa melancólica, né? É triste. Um álbum que dança, né? não é fácil. E das músicas que eu faço daí, Ixi. não tem nada que é muito alegre, assim. Não tem nada que é alegre. Não tem nada que é um pouquinho alegre. E não é uma ou outra vez que eu já ouvi falar, porra, Diogo, quando é que você vai fazer uma música um pouco mais pra cima, né? E daí eu, vou fazer. Quando eu vi esse álbum, foi a primeira vez que eu senti que eu falei, cara, eu quero fazer uma parada, Eita, tipo... Você tá feliz, Diogo? Eu não... Depende. eu quero fazer uma parada que seja... Eu, de fato, quero fazer uma parada que seja diferente, tipo... que misture outros ritmos, faça coisas... Eu gosto muito das coisas que eu já fiz. Mas... Pra baixo, né? Pra baixo. As melancólicas, as com raiva, enfim... As que têm essas emoções negativas... Mas o lance é que agora eu senti que eu quero fazer a parada. Eu entendi, eu acho que a gente associa muito melancolia
com coisas profundas. E daí alegria com coisas superficiais. Ok. E daí eu pensei, meu Deus, cara, olha quanta coisa foda que o cara botou nessa porra aqui. Tem coisas melancólicas no álbum, mas No a sensação o geral álbum ela é alegre. bem pra É um cima. álbum de festa, né? E é isso. Isso me lembrou que quando eu tava muito pirado nos últimos álbuns do Emicida, ele mencionou isso. Que ele já tinha feito uma história toda fazendo música de tristeza e raiva. Porque o rap propõe isso, né? E aí ele tava num outro momento de vida em que não fazia mais sentido fazer esse tipo de... Não era esse mais o discurso, exclusivamente esse discurso que ele queria fazer. Ele queria fazer música feliz. Ou que trouxesse felicidade, né? Que transborde felicidade. E ele falou que é muito mais difícil fazer algo, Ainda mais pra o nicho dele, né? né? Porque eu acho que eu perguntei pra você até uma vez, falei, e aí, qual que é do Emicida? Tipo, você acha ele legal? Você acha... Cara, não lembro disso. Responde o quê? Não, você falou bem. Porque eu lembro de eu falar. Ele tá muito, tipo, meio que combatendo o que é o paradigma de ser um rapper, né? Sim. Tem um áudio no álbum, no Amarelo, né? O que ele faz mais isso de forma esplêndida de conseguir fazer um álbum de rap que traga emoções felizes. Tem um áudio que fala disso. De que ele tá falando com a filhinha dele e ele fala, não pode rir, não. E a filha dele gargalhando com ele com voz de mal. E aí é isso, ele acha muito mais difícil fazer músicas felizes que tragam alguma coisa, né? Que tragam profundidade também, porque também é mais fácil falar de felicidade de forma superficial do que falar de tristeza, porque você tá escrevendo de alguma coisa triste, você já tá fudido. Que diablo estará haciendo, estará jangueando, estará durmiendo, estará fumando, estará bebiendo, seguirá sola o está saliendo. Eu vi o vídeo de um padre. Você viu o vídeo de um padre? Não, esses dias eu vi um vídeo de um padre tocando música gospel eletrônica no Cristo Redentor. Quem acompanha esse tipo de cultura, por favor, me mande mensagem, porque eu fiquei muito chocado. Tava tendo uma rave em que o DJ era o padre e era música gospel. Achei chocante. Pode seguir aí com seu padre. O padre que eu vi, ele tava citando o Bad Bunny no meio de uma missa. Nossa, os padres hoje em dia estão legais. Perigosa essa frase. Esse aí você vai ter que editar. Ele tava dando a missa, alguém começou a filmar lá o bagulho, daí o cara falando... Ele cita um trecho de uma música, que é a música que ele fala sobre o Havaí. Uhum. Que ele fala, eu não quero que façam com Porto Rico o que fizeram com o Havaí, né? Ele falou, não soltem a bandeira. E daí o cara, ele citou esse trecho, falando sobre o orgulho deles serem porto-riquenhos, sobre todo esse processo de gentrificação do lugar. E o cara resgatou o orgulho do povo, tipo, pô, não, a gente é daqui, aqui é tesão, a gente vai lutar pela nossa independência, a gente vai lutar pelo lugar onde a gente mora, porque querem expulsar sua avó daqui, querem expulsar teu filho daqui, querem te expulsar da casa onde o meu avô cresceu. Eu moro na casa onde o meu avô cresceu. Nossa. E eles querem me expulsar daqui. E daí o cara falou essa porra. Tipo, se isso não é estourar a bolha de falar, não, coisas alegres são superficiais, ou arte e política não vão se misturar, então eu sou essa almofada aqui, tá ligado? Você é essa almofada. Tá maluco, velho. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No sueltes la bandera ni olvides la Lola. É muito difícil de saber o quanto que as coisas que estão chegando na gente, a gente consome, são um reflexo do que está acontecendo no mundo, ou você está focado num negócio que te representa. Mas isso acontecer, né, tipo, ter esse fenômeno e ao mesmo tempo, tipo, a carta do Petro ao Trump, assim, você leu a carta? Pô, aquilo ali me emocionou forte demais. E é isso, é muito distante da nossa realidade pensar um tipo de discurso que fale de forma tão ostensiva contra um discurso de imperial, assim. E o Bad Bunny faz isso na música. E tá no top do caralho, assim. E a carta do Petro é isso. Imagina
Porra, não imagino nas últimas décadas algum presidente tendo essa posição, assim. No Brasil é muito distante, né? A gente é muito... E isso reflete em como as pessoas se comportam em relação à própria cultura. Porque a gente tem um fenômeno dessa magnitude aqui, que é a Anitta. A Anitta faz uma coisa muito parecida. Ela não tem um discurso explícito nas letras, mas ela faz a indústria funcionar da mesma forma, né? Ela faz música local se colocar na elite da música mundial, assim. Uhum. E só que é isso, ela também não tem um discurso desse jeito, porque é um reflexo de como a gente discursa a autoconsciência latino-americana, a autoconsciência brasileira, terceiro-mundista, e não fala disso. E tem uma parada que eu acho que é uma coisa central e que tá conectado com o que você me falou no começo, que é... por que você acha que as coisas são do jeito que são aqui com relação à sensação de ser latino ou não? E isso não é uma crítica, tipo, pra ninguém, assim. Mas o maluco fez tudo em espanhol. Isso, bizarro. Ele fez tudo o que ele fez falando em espanhol. A Anitta aprendeu espanhol, fala inglês também, e daí... Fez músicas em inglês. Fez músicas em inglês, fez músicas em espanhol. Fazendo esse lance de, tipo, vou entender como é que o mercado funciona aqui, e daí vou expandir o meu som e a minha cultura pra cá também. O cara não. O cara, ele falou, não, eu vou fazer tudo em espanhol. Sim. Porra, daí... Bizarro. Cara, é chocante você parar pra pensar, tipo, como é que um cara ficou desse tamanho sem falar inglês? Surreal. Não, tipo de... Ele mesmo fala que ele dá uma, né? Porra, eu dou uma sambada aqui no inglês, mas eu tô falando da música, né? Tipo, ele não fez músicas em inglês. Uhum. Isso, porra, isso é foda. E é isso, a segunda língua mais ouvida na música é espanhol, e é dos últimos anos isso tem acontecido, né? Tem uma parada... Crescente do reggaeton como música, como pop mundial, e não só o E pop. retomando coisas que são raiz da cultura. Há uns anos atrás, quando o Bad Bunny tava entre os artistas mais tocados, acho que uns 3 anos atrás, tinha os outros artistas que são do México. Uhum. Que eu não sei se... Bom, com certeza a maior parte das pessoas no Brasil não escuta, que é um grupo que chama Grupo Fronteira. Que eles tocam cumbia do México. Também é um grupo gigantesco. E daí eles fizeram uma música com o Bad Bunny. E tem um vídeo muito engraçado, inclusive, deles falando... porra, a gente falou com o produtor pra ver se dava pra fazer. E o cara aceitou fazer. E daí um dia a gente chegou pra gravar o clipe. E daí tinha um cara muito bonito lá. A gente falou, nossa, quem que é esse cara? Ele falou, caralho, é o Bad Bunny. Tipo, eles não sabiam que o cara ia gravar o clipe junto com eles. Que isso. E esse é um grupo que tava muito grande também, que fala espanhol, tá explodindo aí no mundo todo, mas aqui a galera não se liga muito. Os números são bizarros, né? Porque todas as músicas na América Latina, todas as músicas do álbum ficaram entre as mais tocadas por semanas. Ainda estão, provavelmente. E aqui no Brasil, nenhuma música do álbum. E assim, isso não é exclusivamente porque os outros países são em música... falam espanhol e as músicas são em espanhol, porque na Europa também várias das músicas tocaram em vários países da Europa e nos Estados Unidos também, e aqui nenhuma música do álbum. E dessa vez eu acho que foi a vez que mais tocou aqui, tá ligado? Eu ia falar do Eslabão Armado e do Peso Pluma, que são os artistas que tinham gravado o Ella Baila Sola, que eles são também do México, e era a música, tipo, era eles em primeiro lugar com Ella Baila Sola, e daí o Bad Bunny, eu não lembro qual que era a música dele, mas... Era esses dois, até que a Taylor Swift soltou alguma música e daí dominou. Não sei se ela relançou um álbum, porque tem todo aquele lance lá dela, né, de... Porra, eu vou relançar de volta porque os caras estão com os direitos da minha música. Aí ela, não sei se ela soltou uma coisa nova ou se era um álbum antigo, e aí saiu. Mas, meu, do top 3 mais tocado no mundo, ser latino, 2... Bizarro. Porra, que tesão, tá ligado? Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te... Tem artistas brasileiros que têm relevância que fazem um discurso latino-americano. E o principal é a Baiana System, a banda. Uhum. Que eles têm isso como discurso, né? Inclusive eles têm agora, não sei se é integrante ou
tá participando temporariamente do álbum uma artista latina. E tá cada vez mais presente, assim. Então eles têm isso como algo integrante. Então os últimos álbuns têm gêneros latinos, tem gêneros brasileiros e gêneros de outros países. Então eles vão buscando referências e artistas para fazer conexão, e tem isso no discurso, assim. É um caminho muito interessante de pensar que isso ressoa porque essa banda é gigantesca aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo é uma das únicas bandas que fazem de forma tão resistente a construção de uma música brasileira que seja latino-americana e não que seja música brasileira. Uhum. E o jeito que eles fazem, isso tem se intensificado. Esteticamente, né? Você tá dizendo, não, tipo... discursivamente também. Ah, tá. Eles colocam, assim, várias músicas falam sobre o fato deles serem latinos, de nós sermos latinos, e de que a gente tem, em alguma medida, uma unidade, né, como a América Latina. Perfeito. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado. Eu acho que o Bad Bunny vai ser a Célia Cruz dessa geração aqui. Aí, tá cara, ligado? você me falou isso, vai ter que explicar. Que ninguém aqui no Brasil sabe quem é a Célia Cruz. Célia Cruz é uma artista que eu achava que era uma parada acontecendo na minha casa só de tipo, vamos arrumar a casa. Toma Célia Cruz e daí... E arrumando a casa. Futuramente não, né? Já a galera que fala, porra, vou arrumar minha casa, baile inolvidável, vai, toma, arruma essa porra dessa casa aí e dançando, e limpando, e fazendo o que for. Tipo... Eu destravei um passo de salsa tomando banho e ouvindo essa música, entendeu? Que isso, hein? Que isso. O cara tá... A Gabi me ensinou um bagulho. Escolando. Inclusive, eu fui bad bunizado pela Gabi, que é a minha irmã. Infelizmente, ela não pôde estar aqui pra gravar com a gente hoje. Eu fui bad bunizado pelo Diogo. E esse caminho vai porra, seguir. A gente vai bad seguir. bunizar aqui várias pessoas com esse episódio. Um dia o Bad Bunny vai chamar a gente pra falar obrigado pela frente não vai. de ter difundido mais Bad Bunny no Brasil. Exatamente. Ele não precisa da gente. Mas a gente precisa dele, pô. Sim, por favor, cola aqui no podcast. Convidado, oficialmente. Enquanto latinos. Sim. Ela tinha me ensinado um passo e eu não consegui pegar. E daí eu, fiquei maluco ouvindo um álbum. Soltei a JBL estourando, fui tomar banho. Tava lá tomando banho. Meio que passinho, cara. tal, saiu. Falei, que é isso? Eu nem tava pensando, entendeu? Tá no seu sangue, tá no seu sangue. Foi foda. Você só precisa tirar daí. Né, não, tá saindo. Tá saindo tudo. Que isso, que isso. Mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a... Porra, eu lembrei de um outro bagulho aqui, ó. Ui. Eu falei do El Apagón, que é a música do Um Verano Sin Ti, que tinha o documentário, que era o clipe, era meio que o mini documentário. Recentemente saiu o clipe do Turista, que eu falei pra você ver antes da gente assistir. Antes da gente começar, falei pra você assistir antes da gente começar a gravar. Você gostou? Sim. É o caminho ali do... Porra, tô trabalhando aqui pra chegar uns turistinhas aqui, passo o dia trabalhando, limpando a casa, ouvindo uma Célia Cruz, versão atualizada. E aí, imagino, né, o prédio ocupado por turistas colando ali. Belíssimo. Que, assim, eu gostei muito do clipe, porque eu meio que me senti balizado por ele pela interpretação que eu tinha tido quando eu ouvia a música, tá ligado? Porque lembra que eu falei o bagulho, não, ele tem uma história de tamo em Nova York, vou te levar pra Porto Rico, e daí toma referência. Se você escuta a letra de Turista, ele tá falando, tipo, de uma relação, né? Uma relação romântica. Tipo, na minha vida você foi turista, você só viu o que tinha de melhor. Mas eu pensei, quando eu ouvi, eu falei, ele tá falando de uma guria, mas ele tá falando do turista que vai lá em Porto Rico também. Ele fala disso na entrevista. É uma relação
de alguém que passa na sua vida, aproveita os melhores momentos e vaza e deixa só estilhaços. E dá linha e que se foda. Foda-se. E daí ali, eu falei, porra, é isso, caralho. Tava lá no clipe. E quando acaba o clipe, se você viu e não prestou atenção, tem um apagão, porra, no final do clipe. Ah, eu não reparei, hein? Olha Quando só. saem os turistas, ele limpa a casa, ele sai, chegam outros turistas, eles entram na casa e acaba a luz. Porque é o problema gerando o próprio problema, entendeu? Privatização da energia elétrica no país. Né? Processo que tá acontecendo aqui no Brasil também. Cagou tudo o próprio turista que privatizou ali o bagulho. Porra, e daí eu achei brilhante, porque, de novo, é sutil, mas o cara tá referenciando o bagulho que é a música, que é outro documentário, que é essa posição, tá ligado? De, porra, olha aqui o negócio. Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita. Que é mais Você uma vez. definitivamente é fã É, porra, demais. vou pra caralho, dos caralho. mínimos detalhes. Defendendo aqui todos os mínimos detalhes. sabe? Eu Todos os detalhes. saio pedalando, ouvindo Baile Inolvidável, Caralho, entendeu? Feliz, pra cima. E Não, cantando essa ali. você chora. Como é que é? Essa você chora, né? É, se eu concentrar ali, se eu estiver ouvindo de verdade, é uma pica. Ah, porra, o álbum eu nunca escutei o reggaeton. Eu não não é muito meu estilo. Beleza? Acabou. Ah, não, eu não escuto música em espanhol, eu não curto. Eu acho a voz dele. Eu não gosto da voz dele. Eu não gosto. Pô, tá maluco, né? Eu não gosto de não sei o que. Eu não gosto de. Ah, não sei o que lá. Cala a boca. Legal. Essa é Cala a coisa boca, importante que entendeu? a gente tinha pra Calem falar. a boca. Apenas escutem o álbum, porque assim. Se você ouviu o álbum, se você tivesse ouvido o álbum e você não gostasse, não tem problema também. Mas não dá pra negar que isso é uma das paradas mais relevantes que estão acontecendo, entendeu? Então, tipo, escuta a porra do álbum, entende qual que é a mensagem, entende a importância artística e política, e beleza, não precisa ouvir de volta. Lembra que você é latino-americano também. Mas o bagulho é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Se a pessoa fala, não, eu não... tô meio que cagando, assim, tipo, eu entendi, mas eu não quero ouvir de volta. Porra, segue a vida normal. Mas ignorar a parada, simplesmente... Se você mora do México pra baixo, você simplesmente está fora de si. Vai nos clipes. Os clipes belíssimos. Vai que você gosta só do clipe, tá tudo bem também. Você já vai, porra, sacar várias coisas só com os clipes. Belíssimas danças, belíssimos cenários. Pelo E, amor cara, de Deus. tem tanta coisa massa pra descobrir sobre a parada, tipo... Olha quantas coisas que a gente conversou, tá ligado? Uma vez alguém me falou, o que você tá ouvindo? Eu falei, eu tô ouvindo muito novo álbum do Bad Bunny. E daí a pessoa, só conheço de nome. Eu falei, eu posso passar horas falando sobre esse álbum, tá ligado? E a pessoa, até parece. Eu realmente posso passar horas falando sobre, Provou gravando um podcast. tá ligado? Porque... E tem mais uma caralhada de coisas que eu podia falar que eu não sabia também. Porque a parada é assim, a gente é latino, mas a gente no Brasil não fala espanhol. Mas pessoas que são latinas desses países hispanohablantes também não vão entender o bagulho inteiro. Então, porra, você tem que ir atrás pra saber o... Tem coisa que o Bad Bunny não sabia, tá ligado? Tem uma música que ele chamou a guria pra cantar lá. E daí ela grita Jacinto no meio da música. Porra, muito brabo isso, sim. E daí ele ficou meio tipo, qual fita? Não vou falar nada, né? E daí Caralho. era um bagulho que tem um lugar lá que tem uma história que caiu o cara no mar, e daí na pedra, e a galera ia lá gritar Jacinto, que é o nome do cara, pra ver se o mar trazia de volta uns negócios assim. É uma tradição Porra. antiga, tipo, transferida pela palavra, sabe? Tipo, bem tradicional, assim. Tem a música lá que é Pitorro de Coco, que é como se fosse tipo um rum clandestino deles. O nome da música tá no meio da história, daí só que ele não tá falando, porra, o Pitorro de Coco é o bagulho XYZ que foi criado aqui em Porto Rico pra fazer... Ele tá falando, porra, eu queria acordar e dar uma mamada num Pitorro de Coco. E daí você vai, mas que porra é essa? Entendeu? O mesmo negócio do sapo. Tem Que é o mesmo- o bar porto-riquenho
que ele cita várias vezes ao longo do álbum, que é um bar que ele colou lá, que é um bar porto-riquenho em Nova York, histórico. Ele colou lá, conheceu a dona. Que também tá sofrendo com especulação imobiliária Que lá. vai precisar sair, se pá. Agora não, né? Agora não Quem precisa. sabe, né? Quem sabe. Porra, tem um monte de coisa. Tem a música que os brasileiros, se ouvirem, com certeza vão fazer piada, que é Boquete. Sim, Não é boquete. mas parece muito. Mas também tem várias músicas que ele fala de boquete. Tem. Inclusive... Não, deixa quieto. Mas, porra, boquete é um buraco, tipo, um buraco pequeno. Que não ajuda muito também, né? Mas você soube aqui, né? Você soube aqui. Aí, faz o que você quiser. Então estamos aqui espalhando a palavra, é isso. Esse podcast que serviu pra espalhar a palavra do Bad Bunny. Porra, pra mim foi isso. Então fechou. E eu também queria poder falar indiscriminadamente sobre isso sem ser um pé no saco, né? E daí como... A gente não sabe ainda, né? Só ouvindo se a gente vai saber se vai ser um pé no saco. Ah, não, mas você não se incomodou, você também tava falando. Eles ali eu não sei, né? Mas daí também... É a equipe. É que eles não podiam falar nada. Exatamente. Na verdade, podia, né? Ficaram em silêncio, Ficaram né? em pessoal? silêncio. Mas, porra, pra mim foi um processo muito, muito massa de ficar tão animado com um álbum Sem ser de melancolia e tristeza. perfeito E rock and roll. e de alguém que é latino e tá ocupando esse espaço, tá ligado? Obrigado, Bad Bunny. É isso? Obrigado, Benito.